Você é novo por aqui, né? Se você é novo por aqui, não se esqueça de já clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, que é o inscreva-se, e também deixar o seu joinha. Mas você tem que ativar o sininho de notificações para não perder nada dos assuntos aqui do Felipeira TV e do Mato Grosso do Sul. Então dê essa moral pra gente, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Felipeira TV é a TV que mais cresce no Mato Grosso do Sul. Por falar em som automotivo, eu não posso deixar de falar da Falantes e Cia. Há mais de 20 anos no mercado, especialista em alto-falante, mais de 30 mil reparos. Líder é só a Falantes e Cia. E se falar que viu aqui no Felipeira TV, tem um desconto. Falantes e Cia, líder em som automotivo. Inclusive, Yasmin, a luta ela vem do notório saber, né? Então a gente não precisa fazer uma faculdade para ser professor de jiu-jitsu. Mas eu já tinha minha formação acadêmica, né? Experiência em conhecimento em fisiologia, biomecânica, primeiros socorros. E toda vez que a gente ministra um curso de primeiros socorros aqui, eu faço novamente. Sabe, eu faço novamente, porque eu sei a importância disso, tanto que na nossa escola de jiu-jitsu, para o atleta ele chegar à faixa preta, ele precisa apresentar o curso de primeiros socorros. A gente trabalha com vidas humanas, eu não posso ficar lidando com a sorte. Se ele se machucar aqui, eu vou ligar para o SAMU. Não, a gente tem que saber prestar os primeiros socorros, porque esse primeiro atendimento ele pode fazer a diferença no futuro dessa pessoa. Garotinho, tá procurando material esportivo de qualidade? É lógico que só tem um lugar aqui em Campo Grande. Vou te mostrar um negócio. Tá vendo essa bola da Copa do Mundo? É a Trionda? Só na Planeta Esportes. A melhor em materiais esportivos. Melhores marcas, produtos oficiais para todos os esportes. Preço baixo, garantia e produtos de qualidade. É só em um lugar, é só na Planeta Esportes. Siga no Instagram, @PlanetaEsportesCGMS. Se for lá, use o cupom Felipeira10. Tamo junto. Aconteceu alguma situação de algum clube que você for encarar isso como um desafio ou não? Ou o atleta profissionalizado hoje em dia acaba sendo mais valorizado? O que você tem a dizer sobre isso? Você que já é um atleta novo e profissional. O atleta que acaba não jogando muito no nosso estado aqui, não tendo muita minutagem, quando ele vai para algum clube fazer alguma avaliação, alguma coisa, isso acaba sendo um empecilho, né? Porque você não tem a minutagem ali e você não... E já está profissionalizado, ou seja, um goleiro que vai ficar ali de terceiro, de step no profissional, mas ele não está jogando realmente. Pagar o salário, né? Mas essa situação tem como ser revertida, né, Samuel? Você pode desprofissionalizar também e profissionalizar novamente sem empecilho algum. Sim. Beleza, então você encara isso como um a menos, então, não é um a mais você ser profissionalizado? Tem clube que eu acho que é a menos, né? Porque... Se você for para um clube de base, acabou que não compensou tanto. Não. Agora, se for partir daqui logo para um clube profissional, beleza, compensa. Não vai gastar para profissionalizar esse atleta. Sim. Olha, você que está pensando em fazer o seu uniforme ou o seu material esportivo, uniforme para sua equipe, para sua empresa, para evento, a HBN Camiseteria tem os melhores orçamentos. 992783334. Fala que viu aqui no Felipeira TV e tem um desconto bacana para você no seu orçamento. Melhores malhas, melhores tecidos, tecidos para esporte, uniformes em geral e aquela entrega rápida para você que precisa de urgência. A HBN é referência em sublimação e criação de material, de tecido, de uniforme, de tudo. A HBN sempre em primeiro lugar. E lógico, se for fazer uniforme, faça com a HBN. Entendendo a história do André, né? Da onde surgiu, da onde veio, pequenino, lá quando você era desse tamanhozinho assim, onde você nasceu. Conta um pouquinho das suas origens aqui pro time do Felipeira. Cara, sou de Dois Irmãos do Buriti, né? Nasci lá em Dois Irmãos do Buriti. Um abraço a todos aí, os buritienses, né? Perto ali aqui da UAN Anastácio. Vim para Campo Grande, acho que nós tínhamos aí volta de 10 anos de idade quando eu vim para Campo Grande. Morei ali na região do Nova Lima. Depois fomos para a região do Antônio Barbosa, onde eu passei os primeiros passos no futebol, né? Fomos para fora, jogamos em alguns lugares aí para fora. E aí
Fui pai cedo, né? Pai muito cedo, fui pai com 15 anos de idade. 15 anos de idade, cara? 15 anos. Fui pai com 15 anos e eu tive que escolher ou a carreira do futebol ou sustentar a menina. Então, e mamãe sempre dizia, né? Se tiver filho, você esquece futebol. Então a gente foi cuidar mais da família mesmo, da minha filha mais velha, que hoje, graças a Deus, me deu 3 netos, lindo, maravilhoso. Pra quem não sabe, eu sou avô de 3. 3? 3 netinhos. E estamos aí hoje no futebol, né, cara? Hoje não fui profissional, mas hoje estou ajudando muitos meninos a chegarem nos sonhos de ser um clube grande, ser um profissional hoje na carreira. Que cuidar da saúde é uma frase clichê? É uma frase clichê. Mas nós temos que lembrar que cuidar da saúde é estar na ativa, correr atrás, buscar resultados e até mesmo não deixar a família na mão. Para isso, eu conto sempre com o Rodrigo Cândido Personal. Ele é especialista em todos os esportes. Treinamentos personalizados, alto rendimento, prevenção de lesão, pós-operatório, é só com o Rodrigo Cândido Personal. 981622021. Se falar que viu aqui no Felipeira TV, tem um desconto no seu primeiro mês. Não perca tempo, cuide da sua saúde, cuide com o Rodrigo Cândido Personal. Você acha que é o fator mais determinante? O que você acha que é a qualidade em relação, não precisa ser física, pode ser mental, qual é a qualidade mais determinante para formar um bom goleiro hoje em dia? Na verdade, na minha opinião, não tem uma qualidade específica, tem um conjunto de fatores e o goleiro que consegue equilibrar melhor esse conjunto de fatores, ele se destaca. Parte física, parte técnica e parte mental. Se o goleiro é muito bom fisicamente, mas tecnicamente ele é abaixo, mental ele é abaixo, ele não vai sobressair. Então, um goleiro que consegue equilibrar o mental, porque na hora do jogo ali é ele contra ele mesmo, porque o jogador de linha tá toda hora correndo, bate e volta, fazendo passe, o goleiro muitas vezes fica 10, 15, 30 minutos sem ter uma ação. Então o mental dele, de se manter concentrado, de saber ser o termômetro da partida, eu falo muito isso pros meus goleiros, o goleiro tem que ser o termômetro da partida. Se a partida pede pro goleiro fazer uma cera, enrolar um pouco, dar uma segurada, ele tem que saber fazer. Só que tem partida que pede para ele dar aquela energizada no time, e ele tem que chegar a fazer isso. Então, e a parte física é muito importante, tem que ter uma parte física apurada, tem que ter uma parte técnica apurada e a parte mental tá apurada. Então, eu acho que o equilíbrio desses 3 fatores faz um bom goleiro. Eu também responderia isso. Então, um conjunto de todos os fatores, né, o que consegue equilibrar melhor esses 3 acaba se destacando. Seu carro já tá pedindo ajuda? Tá falhando? Se o seu carro pede ajuda, a Lubrificantes Tamandaré atende. Troca de óleo, filtro, aditivos, acessórios, higienização de ar-condicionado, freios e suspensão. É só em um lugar, é só na Lubrificantes Tamandaré. 992-187804. Faça agora mesmo o seu orçamento. Não conte com a sorte, conte com a Lubrificantes Tamandaré. O canal do canal? Mas que canal? O canal do canal. Não, o canal tá aqui, nós vamos treinar, sabe assim, até nessa ânsia de falar, tipo assim, vamos treinar. Ah, mas tem que treinar. Ah, mas o goleiro tem que fazer o específico. Mas o goleiro tem que fazer o específico? Ah, mas o menino, ele treina 2 vezes na semana, terça e quinta. Mas ele vai fazer segunda e quarta de manhã um personal, porque o pai pode levar ele no personal para ele fazer um outro treino. Complemento, né? É um complemento. Ah, não, mas é porque o outro ali tá treinando demais. Ou tá puxando o saco do professor porque ele quer jogar. A hora que o menino vê o menino jogando, o menino melhorou. Pavão, aí o menino fala, nossa, ele tá muito bom. Fala, não é, mas é porque lá atrás, lá quando ele queria vir pagar o preço de 2, 3, 4 meses atrás, ninguém queria treinar com ele. E aí essa questão de treinamento, hoje em dia, tá muito, muito vago. Ninguém, igual você falou, hoje em dia tem muito mais coisa. Até falando de campeonato.
Fala galera, está começando mais uma resenha do Pato. E nessa semana, é uma semana mais que especial, uma semana do Dia das Mães, né? E eu resolvi trazer aqui no programa essa semana duas pessoas que são muito importantes na minha vida. Trouxe a minha mãe, que representa o começo meu de tudo no esporte, na vida, né? E trouxe a minha noiva, que além de caminhar ao meu lado, né, viver a minha rotina também, vive a rotina com o filho dela, que também é atleta, né? Então, assim, o papo vai ser muito legal. Vamos ter emoção, vamos ter bastante diálogo, bastante. Quero saber esse retorno das mães, né? Elas representando todas as mães aí, desde já mandando um abraço para todas, né? Pelo seu dia em especial. Então, o programa tem tudo para ser de muita emoção, muitas lágrimas, né? A gente vai contar muitas histórias, muita coisa legal para vocês aí. Então acompanha aí, já clica, já segue a gente, dê o like e que Deus nos abençoe mais um programa, beleza? Então acompanha aí. Eu vou começar com vocês, mulheres. Boa noite para vocês. Eu sei que quando eu tive essa ideia, juntamente com a minha noiva, ela que passou essa ideia para mim, e a gente começou, né, trabalhar em cima disso. Eu achei bem legal essa opção, né, por conta que vocês mostram o lado das mães. Vocês estão aqui agora representando todas as mães que estão assistindo a gente, que são do esporte, que são da vida do seu filho, não seja em escola, seja em faculdade, seja no trabalho, seja, né, que levam essa rotina com o seu filho, que trazem essa rotina de mãe e filho, né? Então, assim, vai ser um papo bem legal, um papo bem tranquilo, tá? Então, vou fazer perguntas para vocês não são acostumadas ainda, mas vou fazer perguntas e aí nós vamos conversando, vamos trocando ideias, vamos lembrar histórias e vamos tudo mais, tá bom? Vamos começar com a senhora minha mãe, né? A senhora minha mãe que tem toda uma história. Dona Ia, mais conhecida como Tia Ia, a grande Tia Ia, né? Todo mundo do esporte já conhece, já me acompanhou várias vezes, né? Tem várias histórias da minha mãe aí pra galera, né? Foi uma mãe presente, foi no tempo que deu, no tempo que ela pôde me acompanhar e tudo mais. Mãe, vamos lá. Em qual momento você percebeu que o esporte realmente faria parte da minha vida e que não era apenas uma fase isso? Fala pra gente, até pra mim, essa novidade até pra mim, conta aí pra gente um pouquinho aí da história, que momento você percebeu que... Eu acredito que desde quando você estava na barriga, você já me chutava. Eu falava, meu Deus, esse vai ser um grande jogador. E aí, como você nasceu, tal, 2, 3 anos, você não via outra coisa, era só bola, 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 bola. Tanto que quando você começou a estudar, eu falava para você, meu filho, você tem que estudar, você tem que fazer tal coisa, senão você não vai jogar bola. Nossa, o seu desespero de não jogar bola era assim, desesperador, entendeu? Era assim, coisa assim. Então, você fazia tudo que você fazia em volta da bola. Na minha casa tinha um corredor, aquele corredor eu não podia colocar nada, porque estava chovendo, era ali que você jogava a bola. Fui numa festa de 15 anos, maior festa de 15 anos, meu filho, calma, tranquilo, calma, calma. Olha o que meu filho fez. Chegou perto da mesa de fruta e procurando um negocinho assim redondinho, uma bolinha. Aí o Danilo, e aí ele pegou a maçã. Eu falei, você não gosta de maçã, meu filho? Ele falou, não, mãe, eu vou comer. Mentira. 2 minutinhos, meu filho estava jogando bola lá do outro lado com a maçã, porque era uma coisinha redonda. Então, tudo na vida dele foi bola. Tudo. E assim, né, mãe, lembrando assim, né, lógico, o aniversário não era de 15 anos, eu não tinha 15 anos na época, né, era mais novo. Você tinha 5, 6 anos. Eu tinha 5 para 6 anos, e assim, eu lembro que aí a maçã estourava e eu ia lá buscar outra maçã. Então, assim, a festa foi ótima, porque eu só pegava a maçã. Né? Então, assim, mas assim, né, eu falo pro pessoal, eu sou de uma outra geração, da antiga geração, que eu comecei já tarde no esporte, comecei com 8 anos, né, e
na escola, não tinha muito, já não tinha muitas escolinhas de treinamento, Verdade. né? Já não tinha muitas escolinhas de treinamento. E na escola, quando eu comecei a jogar pelo ABC e não tinha muitos treinos, porque ninguém sabia o que era isso muito, Não, né? não. Então, assim, minha vivência foi muito na rua, né? Foi uma das poucas épocas que minha vivência foi na rua, em campinhos de futebol, No campo. né? Calçada, jogando. Muito. A gente morava ali próximo ao bairro do ABC. Então, assim, calçada, campinho de terra. Depois mudamos de bairro, campinho de terra, sábado à tarde, domingo. O horário que a gente tinha, jogava bola na terra mesmo. Então, acho que isso daí foi um dos maiores Ou aprendizados. você esperava o final da noite, o tio Ademar passava e chamava você pra você jogar futebol à noite com ele, sabe? Era só mais adulto e você era o menorzinho. Mas ele passava todos os dias e chamava você pra jogar futebol à noite com ele. Então assim, esse foi uma outra era do esporte que hoje a gurizada a gente vê muitos assim, a gente está falando bastante no programa, que os meninos não tem como jogar mais bola na rua. Não. Não tem, as ruas, além de estarem todas movimentadas, muito trânsito, né? Antigamente era bem menor, né? Tá falando com a minha noiva esse final de semana, Afonso Pena acabava ali no shopping. Então, assim, existia mais nada, Afonso Pena não existia mais nada. Nós que frequentamos bastante lá para praticar esporte, para prática de esportes. Então, assim, essa geração acha assim que essa foi uma coisa que mudou muito o esporte. Então, assim, mas bem legal essa parte, assim, minha mãe tem 1 milhão de história para contar, 1 milhão de coisas para falar, mas bem legal. E aí eu vou perguntar agora para digníssima, minha noiva digníssima, como que é acompanhar, você como mãe de atleta, como que é acompanhar o seu filho, tanto no futebol, quanto na rotina diária, de correria e tudo mais, de treinamentos? Conta pra gente um pouco como que é essa... Tá, para começar, que eu, né, falei da ideia de fazer o especial Dia das Mães, mas era com a senhora, não era para fazer comigo. Mas assim, a rotina dele como atleta, você fala que você começou aos 8 anos, né? Hoje meu filho, o Enzo, ele é goleiro e ele tem 8 anos, mas ele começou aos 5. Né? No mesmo ano que ele entrou na escolinha, ele já foi feito uma seleção e já foi pro avançado. Então, isso para mim foi muito diferente, porque na época eu era mãe solo. Então, eu não tinha, assim, o apoio de levar ou de estar com ele todos os dias do pai dele. Então, eu fazia tudo sozinha, né? Eu levava no treino, eu decidi na época a escolinha sozinha. Então, assim, a rotina de ser mãe solo com 2 crianças já é difícil. E aí, decidir algo, né, que vai mudar a vida do seu filho é muito mais difícil. Porque a tal da mãe, nasce uma culpa, né? Então, eu ficava assim, nossa, e se meu filho lá na frente não quiser? Né? Eu estou incentivando tanto, eu comprei o sonho dele para mim. E eu ficava com aquela culpa. E se ele não quiser, será que eu vou ser a culpada de investir em algo que ele não quer? E engraçado que desde o começo ele quis ser goleiro, né? O pai dele foi goleiro e até o pai dele falava assim: "Não, meu filho, vai jogar em outra posição", né? O meu pai foi goleiro quando ele jogava na delegacia e então assim, tá na genética dele. Ele sempre quis ser goleiro, tanto que nas brincadeiras eu falo para ele, vai jogar em outra posição. Não, mãe, eu sou do gol, eu tenho que defender o gol. Enfim, mas é uma rotina muito puxada, muito puxada. Não, e assim, eu vejo, agora acompanhando isso daí de perto e tudo mais, como já tive também, eu tenho meu filho atleta, e eu também fui atleta, então assim, como passa de geração a ansiedade do atleta? Porque a minha mãe está aqui de prova que eu antigamente para estudar, para ir para algum compromisso de casa, a gente não tinha celular, não tinha, né, na época para colocar despertador. Tinha que acordar, vamos, meu filho, acorde e tudo mais. Para jogar bola, a gente acordava rapidinho. 2 minutos. O Enzo, esses dias, tinha treino 10 horas da manhã, ele estava pronto 8, já queria trocar a roupa, e assim, nos jogos, ele já está concentrado no jogo, então assim, né? Mas falando assim, a parte de goleiro, já é uma outra, muita coisa muito dificultosa, porque assim, falando até na parte de goleiro, mandar um abraço pro meu sogro Amir, que me mostra as fotos, que jogou futsal, poxa, um goleiro, jogou futsal com a velha guarda, então assim, um abração para ele. E aí,
Ser mãe de atleta é uma coisa, né, mãe? É difícil. Ser mãe de goleiro atleta, eu acho que é uma outra coisa. Porque o goleiro, né, é assim, é a última ação que tem no jogo para evitar um gol do adversário, né? Então, assim, é uma coisa, eu falo que é difícil porque o goleiro, ele pode, todo mundo sabe que ele pode acertar o jogo inteiro, né? E se ele errar uma vez, mesmo ganhando de 10-0, não, mas o gol que nós tomamos foi o erro do goleiro. Não, foi, né? É muito por conta disso. Então, assim, eu acho que bem mais emocionante porque a gente fala assim, porque você fica muito mais apreensivo, eu vejo a apreensão dela de estar nos jogos, de acompanhar, né? Agora tá podendo acompanhar junto, de estar podendo passar essa tranquilidade para ela, tá passando para ele também a tranquilidade, às vezes faz o que pode, treina, passar os treinamentos para ele também. Ele tá fazendo treinamento comigo. E aí, então, assim, essa rotina é muito pesada. Então, assim, como eu falo, são épocas distintas. Por quê? Quando eu era pequeno, tudo bem. Na minha época, minha mãe me acompanhava, era próximo da escola, então estava ali, ia jogar. Não tinha tantas quadras aqui em Campo Grande também para se distanciar muito ali, longe, né, do ciclo onde a gente vivia. E quando eu fiz acho que 14 para 15 anos, eu já podia ir sozinho. Essa idade eu ia sozinho, bicicleta, né, ônibus, se deslocava sozinho, carona com o pai, porque minha mãe tinha a rotina de trabalho dela. Nessa época não existia atestado, não existia isso. Não existia nem um monte de doença que existia hoje. Então, assim, né, pra mim, por exemplo, com 13 anos eu já ia jogar 13, 12 anos eu já ia jogar. Minha mãe, às vezes, não podia estar presente porque, né, não tinha muitos jogos como tem hoje, né? Então a gente vê uma rotina totalmente, muito legal essa parte, porque a gente vê duas mães distintas de duas épocas diferentes. Hoje eu falo assim, o meu aluno, ou o meu atleta, ele é totalmente dependente do pai. Totalmente dependente do pai. Por quê? Por conta que a nossa cidade, né, aumentou vandalismo, aumenta tudo, roubo, aumenta, sabe? Você não pode largar uma criança sozinha, às vezes não, falando mal dos Ubers, né? Mas você não pode largar sozinha mais, porque agora tem a lei, né? Que não pode mais andar sozinha. Então, assim, são épocas diferentes, né? Então, assim, eu mesmo, vários jogos meus, não tive minha mãe e meu pai presentes nos jogos, porque, né, então tinha um trabalho, tinha outra coisa, viagem, a gente quase não viajava fora daqui, não existia campeonato fora de Campo Grande. Não tinha tudo essa gama de campeonatos, essa busca hoje por formar atletas ou por você ver o seu filho jogando, né, como é. Então, assim, e até a gente entrando nesse gancho, perguntando para você de novo, João, tipo assim, como que... E aí você fala eu falei agora de levar. Então, assim, no dia de jogos é aquela ansiedade. Conta um pouquinho pra gente do dia dos jogos, a ansiedade de levar ele para os jogos e tudo mais. Eu sou muito ansiosa, mas ele ganha de mim. Ele ganha, e eu já percebi que o Danilo também, ele é muito ansioso, extremamente ansioso. Dia de jogo, o jogo pode ser 11 horas da manhã. Eu geralmente acordo 5 horas, 4h30 o Enzo já me acorda. Às vezes ele coloca no tablet dele, ele tem um tablet, né? Ele coloca despertador no tablet, e ali depois passa o jogo e ele esquece aquele despertador no tablet. Por várias noites eu tenho que ficar acordando 4h30 para desligar o tablet, mas ele já se né? Coloca ali a roupa sozinho, e não é só o uniforme, né? Tem todas as eiras, eu falo. Tem joelheira, tem caneleira, tem cotoveleira, tem luva de um tipo, luva de outro, e dia de jogo é uma correria. Mas o que eu vejo assim, hoje, vou colocar hoje, né? O Enzo ele começou a competir realmente muito cedo, e o Enzo ele é uma criança que ele é uma criança muito calma, né? Eu não sei assim, se tem que ser também uma personalidade do goleiro ser uma pessoa calma. Ele é uma pessoa muito calma, ele é uma criança estrategista, e por muitas vezes eu mais aprendi com ele do que ele aprendeu comigo, né? Muitas vezes eu já perguntei para ele, eu falei assim, Enzo, eu brincando com ele de bola, ele joga bola em mim, a primeira coisa que eu faço é colocar o braço na frente.
Eu falei, você não tem medo da bola? Ele fala, mãe, eu tenho medo da bola, mas eu não posso falar que eu tenho medo, né? Eu sou goleiro, eu não posso falar que eu tenho medo. E eu falei assim, e as pessoas à sua volta? Quando tá num campeonato, as pessoas gritam, né, pro goleiro errar tudo. Ele falou assim, eu ouço as pessoas, mas eu tenho que ficar quieto, eu tenho que me concentrar no jogo. E aí eu tenho, né, um problema nas cordas vocais que eu não consigo gritar. Então, dia de jogo, dia de campeonato, eu chuto, eu capto junto, tudo ali na arquibancada, né? Então, assim, eu não grito com ele, eu não falo o que ele tem que fazer, como vários pais ficam, às vezes, ali na frente, né? Falando o que o filho tem que fazer, eu já não faço porque eu não consigo falar alto. Mas eu chuto junto, eu cato, eu defendo, eu fico orando. Às vezes alguém fala comigo, eu não tô nem ouvindo o que a pessoa tá falando comigo, porque eu tô o tempo todo orando, pedindo pros anjos do Senhor estar do lado dele, enfim, coisa de mãe. Ao contrário de mim. Não, e assim, falando essa parte agora de, de ansiedade, né? Porque que a Joane está aqui como a mãe do Enzo, né? Mãe de atleta, e também a minha noiva que está vendo a rotina de um treinador, vendo ali o que a gente passa também. Ela fala que eu sou ansioso. Na verdade, assim, eu já tenho tudo esquematizado na minha cabeça. Tudo esquematizado na minha cabeça funciona muito rápido para dias de jogos, dias de treino, o que tem que fazer, o que eu tenho que... Eu lembro de coisas erradas que o meu time fez e aí às vezes eu saio contando para ela. Lógico que a minha ansiedade, né, passa por um outro processo, né? Você tem, às vezes não dorme, às vezes, né, pensa em outra coisa, às vezes não quer comer direito. É normal, é ansiedade normal, porque, né, eu tenho, meus times vão jogar, os meus times vão competir, isso, né, passa por um todo o processo. Isso, assim, ela também me ajuda com muita coisa, ela também encaminha, me passa muitas coisas legais para eu aprender também, para eu tá mudando também na minha rotina, até de tratamento também com os pais. Isso é bem legal, porque eu pergunto também, ela como uma mãe, fala, o que você acha disso? Então, assim, isso é legal. Então, assim, a gente está tendo um papo hoje, assim, bem saudável, mas é o que a gente passa na nossa rotina, né? E assim, falando até, passando o gancho até um pouco na minha mãe, eu não lembro muito assim, como eu era muito pequeno competindo, se eu era um atleta muito nervoso, como era quando eu perdia, quando eu ganhava. Porque na nossa época, né, eu já falei, não tinha divulgação de Instagram, não existia internet, não existia, né? Então, quem passava isso comigo era minha mãe. Então, assim, eu não sabia, né? Às vezes eu queria brincar, às vezes eu, né? Como que era mais essa rotina? Eu era um atleta muito estressado, ou quando saía dos jogos, quando eu perdia, eu chorava. Como que é? Conta, como que é esses meninos antigamente? Como que é essa... Ah, meu filho, você é muito apavorado, assim. Quando ia ter jogo, você já, igualzinho a Joane falou, você já se preparava tanto, se o jogo era 11, você já estava 5 da manhã pronto. Já estava pronto, desesperado para ir já de uma vez. Meu filho, calma. Não, já estava pronto. Então, aí tinha que pegar esse negócio, todas essas eiras, essas chuteiras, esse negócio tudo. Aí chegava lá na hora. E eu sempre fui muito de brigar. Ela pode ser calma, mas eu sempre fui muito de brigar. Muito. Ainda vou até dar um nome. Paulo Lúcio. Aquele Paulo Lúcio, coitado, ouviu muito de mim. Eu brigava muito com ele. Porque, principalmente, por você ser mais fortinho, mais grossinho, sempre se jogou de pivô. Aí, muitas vezes, o Paulo Lúcio queria colocar um outro, eu, não, meu filho. Aí, se ele não colocasse você, aí você já ficava triste de um lado e eu mais triste do outro lado, porque não colocou você. E aí, quando você entrava e fazia gol, nossa, pensa na felicidade. Mas quando você jogava e seu time não fazia gol, ou você não fizesse gol, aí pronto. Meu filho, a hora que você saía assim, da quadra, eu ia falar um oi pra você. Meu filho, dá um abraço, meu filho. Já saía resmungando, não sei o quê, já saía pra lá pra beber uma água. Aí o Beto falava pra mim, calma, deixa ele esfriar a cabeça. Aí ele ia lá, esfriava a cabeça, conversava com um, conversava com o outro, tá? Aí acalmava. Aí ele vinha, dava um abraço, conversava, tal. Mas o desespero dele, ele queria entrar, sabe? Ele queria entrar e fazer gol. O importante dele, porque ele sempre foi. Até hoje, todo mundo fala. Esse pivô, quando pega a bola, ninguém segura. Até hoje ele é assim. E o pessoal falando assim, eu vejo, né? Eu tenho mães e mães, eu já
trabalho desde 2005 com o esporte e tudo mais, dando aula. Então, assim, a minha mãe falando, vocês entendem que a minha mãe também já passou a mesma coisa que várias mães já passaram. Por quê? Eu fui atleta como qualquer um outro, iniciei como qualquer um outro, tive um treinador, mas tive um treinador que também não me colocava às vezes para jogar, tive um treinador que às vezes não me escalava para os jogos, tinha um treinador quando eu comecei a viajar não me escalava para viajar. Mas nessa época ela tinha menos acesso a conteúdos, a estudos sobre isso, sobre esporte, sobre psicologia e tudo mais. Hoje em dia é muito psicologia envolvida, hoje em dia, né, é o processo que a gente acabou de falar no podcast passado com o Murilo, é o processo. Eu passei pelos processos e tudo mais. Quando eu passei para o adulto, o mesmo treinador, o Paulo Luce, foi meu treinador no adulto. E aí, comigo, no adulto eu jogava. Então, assim, mas lá atrás, no processo, às vezes ele não me escalava, e eu tive que passar por tudo isso. Era processo, era banco de reserva. Então, assim, e aí a gente não entendia, porque a gente já não tinha muito treinamento. Já não tinha muito treinamento. Então, assim, o pouco treinamento que tinha, não tinha como a gente evoluir igual a gente evolui hoje. Então isso daí, mas o meu filho hoje em dia não joga. Não, mas eu lá atrás com 12, 11, 10 também anos não jogava. 13 anos, 14 anos também não jogava. Isso. Não é porque, não, mas é que o Pelé lá, a mãe do Pelé também passou a sociedade porque é normal, é o esporte que causa isso, né? A gente falar de competição, eu sou muito competitivo. Mas demais competitivo, minha noiva tá aqui, que não me deixa mentir, porque assim, vamos subir a escada, eu quero ganhar, quero subir mais rápido, eu quero ganhar. Vamos, competição de guspe à distância, eu quero ganhar. A gente, então assim, por quê? Desde muito novo, sempre vim da competição. E a gente sempre fala, eu tenho professores que falam isso, que quando envolve competição, é briga. É uma mãe que tem uma mãe calma, mas está por dentro nervosa, tem uma mãe mais estourada, tem uma mãe, falando até o gancho, por exemplo, de mães, a minha noiva que está agora mais acompanhando os jogos, né, faz praticamente 2 anos, né, que acompanha mais os jogos do Enzo e tudo mais. Esse ambiente fica às vezes até muito saturado até para a criança, né, porque assim, não por você ou por outras mães, mas assim, tem uma minoria que, exemplo, passa do esporte, né? Porque é xingamento, é desrespeito, é falar do adversário, do árbitro, sabe assim, eu não ligo de falar com o árbitro. Tudo bem, todo mundo tem o direito de falar com o árbitro, eu não gosto de respeito. Desrespeitar o árbitro, agredir o árbitro verbalmente, isso não pode. Isso daí não pode. Você chama, você é ruim. Poxa, todo mundo vai falar isso pro árbitro. Isso aí é normal. O árbitro que não tiver a capacidade de ouvir isso, né? Você é ruim. Não, para o jogo porque ele me chamou de ruim. Não, isso daí é... Agora, desrespeitar, né? A gente vê aí no Brasileirão xingar, falar da mãe dele, né? Xingar. Então, assim, né? Isso eu acho muito... Então, assim, pegando o gancho um pouquinho, falando com a minha noiva, o que você acha desse ambiente, assim, que você vive, principalmente quando nós não estávamos juntos, você ia, o que você achava desse ambiente? Quando nós conversamos sobre fazer esse especial do Dia das Mães, foi algo que eu pontuei com você. Eu falei assim, você conversa muito com todos os seus entrevistados e, né, todos são pai, ou pai treinador, né? E aí eu falei para você, e a experiência da mãe? Né? A gente tem a experiência da mãe também, a mãe do atleta. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo também muita, né, você sempre fala assim, questões de xingamento, agressão, né? Ali, o que aquele pai está passando para o filho. Mas tem muito da mãe. Tem a mãe também que xinga o árbitro. Tem a mãe, né? Situações que eu já vivenciei, que xinga o árbitro. Eu já briguei com o árbitro ali atrás do gol. Eu já briguei mesmo sem conseguir gritar muito. Eu já briguei com o árbitro. Tem aquela mãe que realmente a mãe ela é mais amor, né? Mas eu já vi situações de mãe cobrando o filho, né? E no meu caso, assim, 8 anos é uma criança, né? É uma criança que às vezes ele não sabe nem regular direito as emoções dele.
O Enzo é uma criança muito calma, tanto que eu observo, quando ele faz gol, ele dá aquela comemoradinha ali, mas ele já para. Não é aquela criança que comemora, que vai pra torcida, tal. Ele comemora e ele é muito contido, né? E quando ele sai do jogo, independente se ganhou ou se perdeu, é uma coisa que eu aprendi. Até você me ensinou isso. Não fala sobre o jogo. Elogia, fala que ele, né, jogou muito bem, fala aquele lance, perder faz parte da vida, se perdeu, se ganhou, beleza, mas tem o próximo, né? Mas assim, eu já vi muito pai e mãe, né? Vamos falar assim da mãe, eu já vi muita mãe que cobrou o filho ali a hora que saiu. E aí é muito engraçado que eu falo assim, eu sou muito observadora. Eu falo que o Enzo é observador, mas eu sou muito observadora. O jeito da criança é o jeito do pai ou da mãe. Aquela mãe que tá ali gritando, tal, em campo e xingando, a criança, quando ela perde, é o mesmo jeitinho. É o mesmo jeito. Então, ele é reflexo, né, dos pais. Mas, assim, de quando a gente começou a namorar, o que mudou dentro de casa, que foi a visão que eu comecei a ter de outras pessoas. É essa de incentivar ele como criança. É um jogo, é um campeonato, ele está ali como um esporte coletivo para defender o time dele, mas se ele perder, não é o fim da vida, não é isso que ele tem que ser cobrado. Ele é uma criança, com 8 anos, o meu filho é uma criança. E eu não sei, né, como é que era, né, na sua época, como que era essa cobrança também em casa, né, para ganhar ou para perder. Mas você me ensinou a fazer a dinâmica, tanto que é assim, tem uma situação que a primeira escolinha que ele jogou que ele entrou foi pelo Chelsea, né? Eu já conheci o Murilo, tanto que eu conheci você através do Chelsea, lá 15 anos atrás, né? Enfim. E a primeira escolinha que ele entrou foi o Chelsea, e ele fez vários amigos. E aí, por questão familiar, né, questão de logística e familiar, a gente, né, mudou de algumas escolinhas e hoje ele está jogando pela ABC. E a primeira escolinha que ele foi jogar contra o Chelsea. E ele falou, mãe, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou jogar contra os meus amigos. Eu falei, meu filho, é um jogo, é uma brincadeira, né? Depois seus amigos vão continuar sendo seus amigos. E o primeiro jogo, o primeiro campeonato, eu lembro que foi a Copa ABC. O primeiro campeonato, ele tremia de nervoso. Tanto que ele ficou no banco, o treinador não deixou ele jogar por causa disso. Eu falei, presta atenção na reação dele, ele está tremendo. Ele está muito nervoso. E aí ele foi jogar, acho que só o segundo ou terceiro jogo, que já não foi contra o Chelsea. E aí agora o primeiro jogo da Copa ABC, já fazendo treinamento com... eu tenho um adendo. Em casa é tio, ou é Danilo. Na quadra é o professor. E é muito engraçado que o Danilo não falou nada disso pra ele. Ele fala assim, às vezes ele chega assim, ô pro tio... Dá aquela confundida assim dentro de casa, né? Mas ele tem um respeito profundo pelo Danilo. E aí ele, né, nesse jogo que ele tá no ABC e jogou contra o Chelsea, foi muito engraçado, porque o Danilo ele não conseguiu chegar a tempo de assistir o comecinho já, né, antes dele ir lá para concentração. E ele falou para mim, Joane, fala pro Enzo que isso é uma brincadeira, para ele entrar e se divertir. E foi isso que eu falei para ele. Eu falei assim, o tio não vai dar tempo de chegar, mas ele falou para você que é uma brincadeira, para você entrar e se divertir. E mudou o semblante da criança, sabe? Mudou. E ele jogou, logicamente, que ele está tendo treino, né? Com o melhor treinador do estado, quiçá do Brasil. Ele está tendo o treinamento específico e ele jogou muito. Muito, ele fez cada defesa que ele vibrava ali, eu nervosa, jutando junto, defendendo junto, e ele vibrava. E foi totalmente diferente. Mas eu não falo só pela parte técnica, né? Foi pela parte da segurança. Da segurança que ele, como treinador, passou para o Enzo. Né? Não só como treinador, mas a segurança é o que eu falei no começo. Eu era mãe solo. Né? Então, a partir do momento que a gente decidiu caminhar junto, ter uma família e por aí vai, né? Nossos planos, ele, como figura masculina dentro de casa, ele passou essa confiança para o Enzo. Então, o Enzo, ele hoje é uma criança diferente pelo ensinamento, né? Pelas orientações que o Danilo dá para ele dentro de casa, dentro do treinamento. Eu não, né? Às vezes eu não estou no treinamento,
mas é uma criança totalmente diferente que ele não exige da criança que ele tem que ganhar, né. Você tem que ir lá e você tem que ganhar, não, você vai entrar lá e você vai brincar. Ele vai seguro, né? Ele vai muito mais seguro, então você vê que o semblante dele parece que ele até cresceu, né, ele cresceu, ele preencheu, tudo bem que ele cresceu, né, de 2 anos para cá ele cresceu muito, mas ele preencheu aquele gol que, assim, era nítido você ver que ele estava muito seguro do que ele estava fazendo. Não, a gente fala assim, que é uma brincadeira, né? Nós como treinadores e como apoiadores de esporte, e também, eu sempre falei, nós somos psicólogos, nutricionistas, amigo, na hora dentro da quadra a gente tem que ser o pai, a mãe, né? A gente é tudo do atleta ali dentro da quadra, porque nós somos a pessoa mais presente ali. O pai não pode estar na hora do jogo lá dentro da quadra, não sabe muitas vezes nem o que passa, nem não escuta nem o que o filho fala, não fala. Às vezes o filho não fala que quer bater um pênalti, o pai não escuta. Ah, mas por que você não colocou meu filho para bater? Mas isso acontece, né? Então, assim, e nós como técnicos, nós passamos essa confiança muito para os meninos. E o que você falou, assim, é justamente o que a gente sempre fala. A criança, ela vai ser, na verdade, não é reflexo. Os pais, o pai e a mãe, eles são espelhos dos filhos. O filho vai ser espelho do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe, por exemplo, o pai é briguento, o menino dentro da quadra ele vai ser briguento. Ele vai ser briguento. O briguento que eu falo é assim, ele quer brigar, além dele querer ganhar a todo custo, ele vai querer brigar. Desrespeitar o colega, querendo dar um murro no colega sem querer, ele vai querer isso. E isso que ele vai fazer dentro da quadra. Então, assim, esse é o conceito, ele parte. Então, assim, esse é o conceito de paz, né? A gente já falou isso em outros episódios, que, tipo assim, já estávamos caminhando para um outro tipo de torcedor, né? Já estávamos caminhando no passado, quase tivemos brigas em alguns jogos, já tivemos discussões em alguns jogos, já tivemos pai ameaçando outros pais, pai ameaçando criança. Então, assim, isso é muito ruim pro esporte. Para nós que estamos dentro da quadra, eu vou falar uma vez que eu estava num campeonato e o pessoal estava tendo uma discussão de duas mães na arquibancada e o pessoal falou assim, meu Danilo, mas você não vai separar? Eu falei, eu não tenho que separar. Do lado dela tá o marido dela, do lado da outra mulher tá o marido dela, tá avó, tio e outra. Dentro da quadra está o filho dela. Ela deve respeito ao filho dela. Além de tudo, esse é um ambiente de muito respeito. O esporte é que nem a luta. Se você olhar a luta, hoje em dia é MMA. Mas o outro lutador sai de lá do octógono sangrando. Mas, a hora que termina a luta, decretou um ganhador, o outro vai lá com o máximo respeito, cumprimenta. O que tá mal, cumprimenta também, porque ele sabe que eles não vão mais lutar nem na rua, eles vão treinar e vão competir. Então esse é o respeito. Então assim, não é porque, não, vou fazer porque, não, aqui, eu vim aqui só torcer, meu filho nem tá aqui, eu vou brigar. Não é ambiente de briga. Então a gente fala isso daí, então assim, eu já vi vários tipos de coisas, vários tipos de discussão, sabe? Isso eu acho, o desrespeito quando vem de um pai, né? Eu falei isso aqui com o Murilo semana passada, porque a nossa área, todo mundo acha que entende futebol. Todo mundo acha que entende futebol. Ninguém vai chegar no médico na hora da cirurgia e falar, você está operando errado. Né? Ninguém vai chegar no engenheiro e falar, mas esse desenho aqui é errado. Não. Mas no futebol, não. É porque o meu vô, ele foi atleta. Não, mas cadê o seu vô? Não, nunca vi o meu vô. Não, mas eu entendo futebol. Então, o futebol todo mundo entende. Então, essa parte aí é muito chata por conta disso. Então, assim, é uma coisa... Por quê, Tadê? Você até falou tudo agora. Que a mãe é muito emoção. E a emoção, ela é assim, em tudo. Na parte dos treinos, na parte do jogo, né? Eu sou muito, a gente tem muito uma dinâmica, eu tenho muito a dinâmica que o menino que, você que tá vivendo essa experiência agora e tudo mais, o menino que é da iniciação, você lembra quando o Enza queria brincar de futebol e ia na escolinha, você não tinha compromisso nenhum com a escolinha, ele tem uma logística. Depois ele passa a competir, é outra logística. Por quê? Eu sou muito da época que, e tá aqui a minha mãe que não me deixa mentir, porque todos os meus treinadores,
todos os meus treinadores, isso eu lembro, todos os meus treinadores, vou deixar ela confirmar agora, eram bravos. Eram bravos E nessa época não tinha muita psicologia, né? A gente bravo de bravo mesmo. Né? Tinha treinador que jogava, quem é da minha época vai lembrar, tinha treinador que juntava a gente no vestiário e jogava, fazia a filinha no vestiário assim, ó, vem cá, jogo domingo de manhã, a gente tinha 12, 13, 14 anos. Domingo de manhã, vem aqui, faz a filinha aqui pra mim. Pegava a torneira aqui assim, jogava água, toma no rosto, pra acordar, acorda, né? Mas hoje em dia você não pode, hoje em dia não. Mudou, os tempos mudaram, né? E são treinadores conhecidos, não vou falar não para não construir. Não fala não, Felipe, não fala não, isso daí não, deixa assim. Mas são vários, então assim, né? São épocas diferentes, mas assim, e quando eu tenho um jeito de ter o domínio da minha equipe. Mas os pais, eu falando agora assim, a minha mãe, primeiro perguntando para ela, depois eu vou passar para minha noiva. A minha mãe, com mesmo os treinadores bravos, ela nunca chegou com a decisão de, você vai, o treinador lá é ruim, o treinador é bravo, vou te tirar desse treino, vou te tirar desse jogo. Você nunca chegou com essa decisão, que eu lembre? Não, porque eu tenho até isso comigo. Na minha casa, quem manda sou eu. Dentro da quadra, quem manda é o professor. Então, se ele não colocou você naquele momento, porque não era a hora. Entendeu? Então, eu nunca fui. Mas eu brigava depois. Depois eu discutia lá com ele e tal, não sei o que, não sei o que. Mas nesse momento, não. Porque lá na quadra, quem manda é ele. Lá dentro, quem manda é o professor. Entendeu? Eu tinha isso comigo. E aí tem o Beto, meu esposo, que também, ele sempre falou, lá quem manda é o professor. Deixa ele que vai falar. Mas agora tá na hora de colocar o Danilo. Não, agora não é a hora. O professor sabe. Então, sempre eu tive isso comigo. Por isso que Mas pro lado de fora eu brigava. E você, Aline, como que você vê essa situação? Eu vejo assim, né? No começo eu ficava, o Enzo por ser goleiro, né? Ele fica de um lado, lógico, né? Depois, segundo tempo, vai para o outro. E eu sempre ficava no rumo do goleiro. Então ele olhava assim para mim, né? Toda vez ele ele olhava para mim. E aí, a segunda escolinha que ele frequentou foi do Augusto. O Augusto me ensinou muito também. Ele falou assim, mãe, sai do lado do Enzo. Mesmo que você não fale com ele, isso atrapalha ele. Então, eu sempre respeitei todos os treinadores dele. E realmente, eu comecei a sair do lado dele, né? Porque, querendo ou não, ele escutava o treinador, ele escutava alguém que gritava, Enzo, faz tal coisa. E ele ainda olhava para mim. E aquilo eu sei que atrapalhava ele. Mas eu achava que era uma forma de proteger ele, né? E aí, depois que o Augusto me ensinou isso, eu realmente parei de sair e às vezes eu converso com ele e sento num lugar diferente, para ele não me ver. E então, ele parou de me procurar. E nesse parar de procurar, se ele joga pelo time dele, que tem algum treinador que fala alguma coisa, ele escuta o treinador. Se não, quando eu vejo, né? Às vezes ele foi pedido já para jogar por alguns times. Eu falava assim, meu filho, se o treinador não falar nada, faz o que você sabe. Né? A mamãe não vai falar o que você tem que fazer, porque eu também não sei nada de futebol, malemar, né? Sei jogar, chutar pro gol. E eu falei assim, então você faz o que você sabe. Então ele tem essa confiança de que não, a mãe não tá ali perto de mim, mas ele sabe que eu sempre estive ali, na arquibancada junto com ele. Acho que 2 jogos eu faltei, um porque eu tava com dengue, muito mal, e o outro porque ele viajou, que ele foi competir a Dani Cup e foi o pai dele que foi. Então, quando tem viagens assim, eu e o pai, nós revezamos. Mas ele sabe que eu tô ali. Né? Ele sabe que a mãe, hora que ele terminar, que ele sair, é aí que ele vai me procurar. Né? Mas dentro da quadra, no treinamento, o respeito é máximo. Né? É o que o treinador falou. A mesma coisa dentro de casa. Mãe, tal coisa, sei lá, o tio, né? O tio também dá as ordens dele dentro de casa. Fala, vamos ver com o tio. Não, hoje é treino, o treino do Pato. Para mim também é difícil isso aqui um pouquinho, entre Danilo e Pato. Então é treino do Pato. E o que o Pato falou? O Pato falou tal coisa. O Pato falou, a água parou. É aquilo que ele tem que seguir, né? Então, eles
Eu nem pergunto mais, o que falou? Eu falo, ó, o que te ensinou, você vai lá e faz. Né? Que isso também, na verdade, eu vejo assim, que a educação da criança é, de novo falando o espelho, é aquela educação que eu ensino. Se eu ensino que lá dentro ele tem aquela autoridade que ele tem que obedecer, ele vai obedecer. Diferente daquela mãe que fala, não, aquele treinador não sabe nada, eu que sei, você tem que fazer isso, né? Como eu já vi muito acontecer. E às vezes durante o jogo. E a criança fica assim, ó, ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela olha para um lado e para o outro, né? Porque, na verdade, aqui que a criança quer? A criança quer olhar para a mãe e falar, mãe, estou fazendo certo? Né? Pai, estou fazendo certo? E nisso eu falo pro Enzo, eu não tô ali, esquece que eu tô ali, faz o seu, na hora de ir embora eu sempre vou estar ali. Essa parte de fazer o certo, essa é das coisas que eu converso com ela do quê? Pai e mãe não pode avaliar a criança. Não avalia a criança, principalmente depois do jogo. Por quê? Eu tenho um grande costume com os meus atletas de terminar o jogo e, gente, vamos embora, ganhou, perdeu, ganhou, é feliz, perdeu, lógico que você vai sair mais triste um pouco, né, quando perde, é normal, mas gente, vamos embora. E não converso com os meus atletas. Então, assim, e se eu não converso com os meus atletas sabendo que eu jamais vou colocar um atleta meu, vou chegar para vocês assim, para pais, ou tanto ou chegar para minha mãe já me escutou muito falando sobre isso, sobre minha parte técnica. Eu perdi porque o meu atleta errou. O meu time perdeu porque, poxa, o meu goleiro falhou. Eu perdi porque, não. Porque, primeiro, quem escala e quem tem a confiança neles sou eu. Somos treinadores. Nós temos a confiança neles. Então, exemplo assim, se eu não coloco o seu menino para jogar, não é porque eu não gosto dele. Nós falamos isso no podcast passado, não é porque eu não gosto dele. Não é porque eu sei o ambiente que eu posso colocá-lo, eu sei aonde eu posso introduzir ele, porque ele não está pronto para aquilo ali. Eu sei que nós vamos jogar contra um time que xinga muito. Opa, e ele não é acostumado com isso. Então, exemplo, não posso soltar ele na jaula dos leões ali. Porque se ele for mal, não, olha lá, você colocou, o senhor errou, poxa, mas tadinho. Não, eu já evito de colocá-lo. Então, e assim, e falando outra coisa, as duas falaram a mesma coisa, que de não desistir, né, de não desistir e de sempre falar a opinião do professor, e de sempre respeitar, né, respeitar a opinião do professor. E além disso, tem outras coisas, eu sempre posto coisas que eu vejo na internet e tudo mais, bem a respeito do esporte, né? E eu vejo muitas crianças hoje em dia, na verdade assim, a gente vê muitas crianças formando e aprendendo o pai ensina a criança a formar ideias. O que é formar ideias? É assim, o pai chega para você e fala assim, ai professor, olha, o filho dele está no processo, tá tudo mais, ele chega para você e fala assim, professor, vamos mudar de escolinha, menino. Vamos mudar de escolinha porque ele não, ou senão, professor, eu vou parar com o futebol. Porque, olha, ele não está se adaptando. Tá bom, pai, tá bom. Dá uma semana depois, vamos falar do Murilo, dá uma semana depois, ele está em outro lugar treinando, que também lá vai ter mesmo grito, mesma cobrança, se ele for competir vai ser igual, vai perder e vai ganhar igual. Só que a criança não, ou senão a criança pega e fala assim hoje em dia, as crianças de hoje em dia são muito imediatistas e fala assim, não quero mais futebol não. O pai fala assim, não, tá bom filho, fica aí no celular, fica ali, vamos no shopping, vamos... Não. Na verdade, assim, formar a ideia é o quê? É falar assim, meu filho, você vai praticar um esporte. O meu filho, ele nunca foi cobrado por mim ser treinador e também a ex-atleta para ser jogador. Ele nunca foi cobrado. Um dia ele chegou com 8 anos, ele chegou com a ideia, falou assim, não quero mais treinar não. Ele falou pra gente, falou assim, eu não quero mais treinar. Eu virei pra ele e falei, tá bom, sem problema nenhum.
Fui, trabalhei nesse dia, ele não foi treinar. Quando eu voltei, ele falou assim, você não quer mesmo? Não, eu falei, então tá bom. Então amanhã eu vou ver outro esporte para você fazer. Vai, como assim outro esporte para eu fazer? Eu falei assim, você não vai fazer futebol. Você vai fazer outro esporte. Você vai ocupar o seu tempo, você vai ocupar a sua cabeça, você vai aprender a conviver em grupo, você vai aprender a socializar, você vai aprender a ter respeito no esporte, você vai aprender a respeitar uma fila, você vai aprender a chegar no horário, você vai aprender regras. É isso que o esporte ensina. Eu não treinei meu filho desde cedo para falar, não, ele vai treinar e ele vai virar um atleta. A gente não sabe isso, ninguém tem esse poder. Fala assim, olha, não, o meu filho tem que ser atleta. O filho do Pelé nunca foi atleta, um foi goleiro, mas parou muito cedo. O filho do Ronaldo não é atleta, o filho do Neymar não é atleta. Você acha que eles nunca cobraram? Ou você acha que eles nunca quiseram? Então, assim, né, e essa parte passa muito por esse processo. Eu vejo hoje em dia, além de, não quero. Porque, não, o professor aqui é muito bravo, na escola não quero. Eu quero lá o outro que ele é mais tranquilo. Mas o outro, ele às vezes não aprende. Vamos lá, um exemplo básico. O seu filho, quando crescer, ele vai ter um chefe, um patrão. Até ele se tornar chefe, ele vai ter um chefe. O patrão dele vai brigar com ele. Você vai mandar ele trocar de serviço? Não tem como. Não, troca a primeira vez. Troca a segunda. Ô filho, peraí. Tá errado, fera. Só que isso, ele não aprende ali com 18, 19 anos. Ele aprende lá com 8, com 9, com 10, com 11, ele vai aprendendo. É o processo de formar cidadãos. Nós, como professores, como treinadores, nós formamos cidadãos. O menino vai ser lapidado no fogo, como se fosse no fogo, vai estar ali o gerente geral dele falando assim, cadê a planilha que eu te pedi da minha mesa? Traz a planilha, cadê? Chama lá fulano, O chefe dele vai gritar com ele, como o treinador dele gritou. Aí ele vai estar lá no computador dele, grita, eu tô acostumado. Desde moleque eu sou do esporte. Aqui, ó. Tá aqui, chefe, já mandei, chefe, tá no seu e-mail ainda. Pronto. Então, esse é o grande sentido da coisa. Então, assim, a gente não faz, não, mas, olha, eu sempre falo assim, existe o grito, mas depois existe o xingamento e o desrespeito. Eu já tive uma mãe que chegou para mim e falou bem assim, tive um jogo e a mãe chegou para mim e falou assim, professor, depois do jogo, professor, você desrespeitou meu filho hoje. Aí eu cheguei e falei assim, mãe, mas vamos conversar, o que foi? Eu xinguei o seu filho? Ela falou, não. Eu falei, mas eu expus ele o ridículo no meio dos outros? Não, professor, também não. Eu falei, mas o que eu fiz? Você ficava tirando e colocando ele o tempo inteiro no jogo. Eu falei, mas mãe, esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. O seu filho não está aqui para jogar os 10 minutos, para jogar 2, para jogar 5. A gente vê hoje, né, que praticamente quase todas as escolinhas, né, dividem ali os cursos e tudo mais, né, tem inscrição, tem arbitragem e tudo mais. Tem também a escolinha que é privada, né? Tem pai que já me respondeu, mas eu pago a mensalidade do meu filho. Eu falo, pai, mas você paga a mensalidade. A mensalidade é para ele treinar, para ele ter um bom material de treino, bons professores para treinar, uma boa iluminação, né? Então, isso é um ambiente de treino. É o treino, pai. O jogo é o plus. Ninguém, mas no jogo eu pago a inscrição igual. Mas é a inscrição do campeonato. Você não paga, se fosse para, eu falo assim, costumo brincar, fazer, pai, se fosse para jogar, eu ia cobrar 50 mil reais. Aí era fácil ser treinador. Aí era fácil. Eu falo, se fosse para ele jogar, eu cobraria 50 mil reais. Porque, né, a gente entendendo assim, essa parte entre treinador e principalmente as mães que entendem do esporte ou que são do esporte, assim, que levam seus filhos com todo o curso e tudo mais, essa parte é difícil entender mesmo. É muito difícil. Mas você falando sobre isso das mães, eu acredito que a educação que você recebeu é a mesma educação que eu dou para as crianças, que é a educação positiva, né? A criança, porventura, às vezes fala alguma coisa, eu falo, se você falar isso de novo, eu vou quebrar seus dentes. Essa é a minha educação positiva em casa. E aí eu sei que, né, tanto na escola como nos treinos, eu recebo feedback, nossa, o Enzo ou o Felipe são alunos extremamente educados. Eu falo, é mesmo? Mas ninguém sabe como que é.
a educação lá em casa. Ninguém sabe como que é a ameaça Aham. lá em casa, né? E assim como você fala também que você é pai e treinador, eu, desde criança, eu comecei a trabalhar com a minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade. E eu ia para o cartório de uniforme. Ela me colocou uniforme, ela me pagava o salário para os dias que eu ia. Mãe, hoje eu estou cansado. Tudo bem, você não quer trabalhar, você também não vai receber. Então eu vejo assim que essa educação e o suporte, a mãe é o lado mais emocional, lógico que é o lado emocional, né? Mas a mãe é aquela pessoa, eu vejo assim que ela é a parte da educação com o próximo, né? É essa parte de ser gentil, é a parte de ser, né, não só o respeito com o treinador, mas isso vai refletir lá na vida dele profissional, né? Então eu vejo que a mãe, né, a gente tem a nossa educação positiva, mas lá na frente a gente, né, sabe dos resultados que vão ser os melhores, né? Diferente daquela mãe que reclama do treinador, e aí, como que está sendo a educação em casa? E eu falo assim que o menino, quando ele sai do jogo, então, passando por essa parte, quando ele sai do jogo, ele não precisa que o pai e a mãe dele avaliem o jogo dele. Por quê? Nem se o pai dele for o Neto, ou se a mãe dele for a Marta. Não pode avaliar. Seu filho, ele sai dali querendo acolhimento. Ele sai dali querendo ser acolhido. Às vezes pode ser num acerto, num erro, numa vitória, numa derrota. Ele quer acolhimento. Numa vitória, vai ser legal. É legal ganhar. Vai estar feliz, né? Filho, parabéns. Né? Mas e na derrota? Na derrota você vai só pontuar as coisas que são negativas? Não. Eu costumo falar assim para meus pais e para cada pai que já trabalhou comigo. Quando o menino sai do jogo, o menino, ele também quer essa avaliação. Tem menino que pergunta, e aí pai, como é que eu fui no jogo? Aí o pai automaticamente responde assim, filho, o que seu professor falou? Pai, o meu professor falou que a gente foi bem, vamos treinar mais, vamos pro próximo jogo. É isso. É isso. Não tem mais que isso. Não, filho, mas dava para você acertar mais um passe, porque você acertou só 10. Dava pra você ter acertado 11. Se você acerta esse passe, a gente ganhava o jogo. Olha aí, pra que falar isso? E o si? O si não é o si. Não é o si. A gente não coloca. Nós, como treinadores, a gente vê assim, né? Porque é igual o Murilo falou semana passada. O pai ou a mãe, ele só enxerga o filho dele. Ele só enxerga o filho dele. Então, assim, não jogou, mas ela não viu o processo, como está o jogo. Ela não vê o jogo, o que o filho dela não entrega, às vezes, no treino, que ele também não pode entregar no jogo. Então, assim, né? É igual assim, vamos para a parte de goleiro. O Enzo. O Enzo, com 6 anos, ele sabia, fazia a defesinha dele ali, pegar a bola. Ele só sabia, na verdade, com 6 anos, ele fala, pega a bola. Pega a bola. Você não tem como cobrar muito uma criança de 6 anos como é a defesa perfeita, como que é o dedinho junto, e nanana. Aí, joga a bola para frente. Ele fazia maior força para colocar a bola ali. Com 8 anos, o treinamento dele mudou. Então, muda muita coisa. Então, assim, o processo que ele já teve em 2 anos é muito diferente. Então, assim, você encaixa uma coisa na outra, e aí o exemplo, mas o menino agora, ele treina com um menino que tem 12 anos. Ele olha o menino de 12 anos tomando um chute forte. Eita! Nossa, mas o menino tem 12 anos. E vai falhar igual. Se for o goleiro da seleção brasileira, fala igual. O goleiro de 8, igual. A gente fala assim, muitas mães, uma parte, assim, muito negativa, e que também que eu passei para minha noiva, que é a parte de resultado. Nunca, 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 nos meus posts da escolinha e nos meus pessoal, eu posto resultado. A não ser quando é alto rendimento. Alto rendimento é diferente de iniciação. Meus resultados dos meus jogos de alto rendimento, já postei vários. O resultado do meu filho, quando ele estava jogando estadual sub-13, primeiro jogo do Operário, quando eu fui treinador do Operário, eles ganharam do Comercial de 2-1. Então aí é o Comercial contra o Operário. São 2 clubes maiores que eu. Agora, 2 escolinhas não são maior que ninguém.
Então, assim, o que é mais difícil, eu vejo hoje em dia, tipo assim, são mães, principalmente, por ego alto, postarem assim: Vitória, filho, parabéns, 8-1. Vitória, filho, parabéns, 6-0. Isso no começo do campeonato. Vitória, meu filho, 5-2. Quando chega na final, ela perde de 1-0. Ela não vai postar derrota, meu filho, 1-0. Então, o que eu ensino para todo mundo da minha escolinha particular? Eu não reposto resultados e não posto resultados, porque para a gente não interessa o resultado. O resultado é só a minha cereja do bolo. A minha cereja do meu bolo, que é o meu ápice do meu trabalho. Ali no resultado, eu avalio o meu trabalho. Se mesmo assim pode ter um 10-0 a meu favor, que não é legal, porque o time pode ser muito fraco, ou como pode ter uma derrota de 1-0, muito legal. Ou uma derrota de 5-1, às vezes, muito legal. Muito legal. Eu já perdi uma final ano passado de 3-1, que o treinador ano passado, com 1 minuto de jogo faltando para acabar, ele estava pedindo tempo e dando duro no time dele, porque no segundo tempo só a minha equipe jogou. Não fomos felizes em fazer o gol, mas tudo bem, mas assim, passa por esse processo. Então, assim, esse é muito legal. E às vezes eu vejo esse ego muito alto, não, mas eu quero. E às vezes, assim, meu filho saiu da escolinha tal e foi para a escola, saiu da escolinha X e foi para a escolinha Y. E agora eu tenho que postar o resultado, porque aqui ele tá ganhando. Isso aqui é muito legal. Só que ele não tá ganhando. Seu filho não tá ganhando nada. Às vezes seu filho, eu vejo aqui agora, né, que a minha noiva abriu o Instagram do Enzo, e aí eu tô postando para ela, e às vezes ele tem criança que nem vê o Instagram dele. Porque o Enzo, se ele não falar pro Enzo, ó, olha aqui o seu Instagram, ele cuida um pouquinho, né? O que ele mais ama é seguidor. Ele nem sabe ver stories. Ele gosta de seguidor Ele gosta de e seguidor. de comentar na página do Flamengo. Ele gosta de seguidor e comentar na página do Flamengo, né? É isso. Ele nem cuida dos posts dele. Então, só que o pai, não, porque é o meu... E o pai fala, não, meu filho que postou. Não é, o menino vai. O menino não vai postar. O menino, quando é bem ensinado, não posta resultado. O resultado pouco importa. O Instagram do Enzo, eu faço ele ver todas as postagens, eu faço ele decidir comigo o que a gente vai postar, e cada comentário eu faço ele, com a mãozinha dele, responder. Que jeito que você quer responder? Ah, mãe, precisa responder? Precisa, porque é educação. Se a pessoa teve um tempo ali de te dar, né, uns parabéns, comentar alguma coisa, você tem que comentar por educação. E aí ele fala, ah, mãe, valeu. Então você escreva, valeu. O que você quer? Ah, deram parabéns de aniversário. O que você quer? A pessoa deu parabéns, você tem que escrever algum comentário. Obrigado. Curto e grosso. Então você escreve. Então ele vai lá com a mãozinha dele e escreve. Não, e assim, a conversa, né, a gente tá... eu trago só convidados aqui, a gente tem conversa pra noite inteira, madrugada, a gente tem conversa, né, que flui muito legal. Mas assim, falando de novo com a senhora, minha mãe, eu falo assim, qual que foi o momento mais difícil que você viveu me acompanhando? Na caminhada do futsal e no esporte, quais foram os momentos mais difíceis? Sim, conta pra gente. Como assim? Uma lesão, como foi um momento muito difícil? Conta aí. Não sei. Quando você viajava, eu não podia ir. Aí você viajava, quando você jogava campo lá, aqueles meninos e tal, você viajava, e você viajava para campo e eu não podia ir. Nem ele nem o seu pai. Aí eu ficava com o coração apertado, porque eu acredito que se você estava perto de mim, a gente estava na quadra, acontece alguma coisa, eu e o Beto estava junto. A gente ia te defender. Mas se você estava longe, eu não tinha como te defender. Essa é a parte mais difícil que eu tinha. Ou então, quando você se machucava, igual da outra vez, a última vez que você se machucou, eu levei o dia inteiro para engessar seu pé. O dia inteiro fiquei na Santa Casa para engessar seu pé. Só que nessa machucada, o seu time ganhou. E Na aí, semifinal. Na semifinal. E nós... No domingo era final. No domingo era final. Quando nós chegamos na quadra e você engessado, vieram chamar, não, deixa o Danilo. Ele não pode, ele está machucado, ele está engessado. Vamos pra festa. Vamos pra festa. Eu, pelo que eu conheço, ele sentou na beira da piscina. E você sabe como é menino, né? Empurrar ele dentro da piscina.
Então eu fiquei o dia inteiro na Santa Casa, pro outro dia ele tirar a botinha dele. E aí mas foi bom, porque aí ele aprendeu a chutar com o pé esquerdo. Então ele chuta com os dois por causa disso, porque Olha um só. tava machucado. Não, Resiliência. não, e a gente fala assim, eu falo assim, né? Acho que 14 para 13 para 14 anos, Taça Canarinho. E aí nós ganhamos a semifinal. E no domingo era a final. E ganhamos a final, e aí todo mundo, vamos pra festa, na chácara, nananana. E aí, no sábado, puxa, na verdade eu tinha trincado o dedinho do pé. No domingo aconteceu tudo isso, me jogaram na piscina, pertinho da piscina, me empurraram, eu caí, pronto. Tirei a tala. Só que aí, ali foi muito legal, dentro da piscina, tudo bem, ó, o pé não pesa, tal, legal. Quando eu saí, botei o pé no chão, meu pé tava latejando de dor. Latejava de dor. E aí, minha mãe com educação positiva, né? Não, agora nós vamos no médico, mas não, velho, agora você se vira. Agora você não fez isso, eu não vou lá, eu não vou perder trabalho, não, você se vira, vai. Ah, mãe, mas eu não vou treinar. Você que vai ficar sem treinar. E eu não vou, meu pé tá bonzinho. Minha mãe ia pra trabalhar de segunda-feira. E aí eu fui pra escola, fiquei uma semana sem treinar. Na outra semana eu, quero treinar. Quero treinar, quero aprender, quero continuar treinando. Aí cheguei pra treinar, não conseguia tocar na bola com o pé direito. Não, o pé doía. E aí eu fui, ia mancando, e aí eu só tocava na bola com a esquerda. Aprendi a tocar na bola com a esquerda. Então, assim, são histórias, assim. E eu falo, né? Você vê como que é a dificuldade. Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Né? Eu vejo o meu filho com 16 anos viajando desde os 14 anos sozinho, às vezes, né, avião, ônibus, de carro e tudo mais. Muitas vezes ele vai sozinho para os lugares antigamente eu viajava e para ligar minha mãe demorava 2 dias, 3 dias. Às vezes chegou a época de eu ligar, só tinha orelhão e para ligar em casa você botava o cartão, já consumia a unidade rapidinho, dava até 1 minuto para você falar. E aí eu vejo assim, ligava de semana em semana. Oi mãe, né? Minha mãe falou assim, e aí, tá comendo bem? Tô, mas vixe, tá uma delícia a comida aqui. Nossa, tava uma delícia, né? E aí passei o ano inteiro jogando lá e comendo macarrão com salsicha. Né? Às vezes era salsicha com macarrão, às vezes era, né? Só trocava o macarrão, parafuso, espaguete, mas era o mesmo macarrão. Mas assim, tava tudo ótimo, queria jogar bola e tudo mais, então assim, né, a gente vê que as épocas eram muito diferentes por conta disso, né, mas assim, é muito legal, o papo a gente tem assunto aqui para a noite inteira, mas agora voltando para minha noiva, acho que até, a gente até falou um pouco disso, o que você sente quando você vê o seu filho evoluindo agora no esporte, né, evoluindo agora no esporte, e aprendendo valores também, além do esporte. O que eu sinto? Eu sinto tudo, eu sinto vontade de chorar, eu sinto um orgulho, ele mesmo tão pequeno, como eu falei antes, ele me ensina muita coisa, ele me ensina a parte de resiliência, ele me ensina a ser mais calmo, ele me ensina que é muito engraçado que às vezes eu falo alguma coisa para ele em casa, ele já automaticamente, né, tem meio metro de beiço, já fica bicudo, e ali eu falo, não, né, eu tô te ensinando, não é para você ficar bicudo, enfim. E quando ele escuta alguma coisa dentro do campo, ele não faz a atitude que ele faz em casa. Então eu estou vendo assim, mesmo pequenininho, ele já tá tendo uma base, né, que ele vai aguentar pressão, né, que ele já joga campeonato, goleiro desde pequeno, ele vai aguentar pressão, ele vai aguentar pessoas falando na cabeça dele, mas ele vai ali conseguir se concentrar para fazer aquilo que ele está realizando. Então eu vejo assim, mesmo que em pouco tempo, eu falo que eu sou uma mãe fresca, né? Eu sou uma mãe de atleta fresca, assim, tem pouquíssimo tempo que ele está no esporte, mas eu vejo assim que lá na frente,
Se ele virar para mim e falar assim, mãe, eu não quero ser goleiro, eu quero ser, sei lá, uma outra profissão, médico, advogado, quero construir robô, quero trabalhar na NASA, quero fazer qualquer outra coisa que não envolva esporte, eu sei que o esporte foi a base fundamental para ele ser um profissional de sucesso. Lógico que a educação dentro de casa e o esporte complementa, né? Complementa porque hoje, o que que a criança quer? Se você for perguntar para o Enzo, na verdade, o Enzo ele quer ficar em casa no tablet. Ou assistindo os youtubers dele, que ele insiste em falar que é um desenho. O Enzo não é desenho, desenho é da minha época, pica-pau. Isso daí é um youtuber. O que que você quer ser quando crescer? Eu quero ser youtuber. Não, você não vai ser youtuber. Por enquanto, você vai ser goleiro, né? E mais para frente, se ele não quiser ser goleiro, ele vai aplicar tudo que ele aprendeu no esporte, ele vai aplicar na vida dele adulta. Então, isso é gratificante, ver todo o esforço que a gente faz, as noites mal dormidas. Eu sou mãe, eu sou mentorista, eu sou cozinheira, eu sou massagista. Quantas vezes ele chega em casa? Mãe, eu tô com dor de um lado. Mãe, eu tô com dor do outro. Tudo minhas canelas de velho, vai tudo para ele. E vai fazer massagem na perna, vai fazer massagem no quadril, e vai fazer massagem no braço. As costinhas dele tão pequenininho, cheio de nó. Cheio de nozinho, sabe? Então, eu falo assim que tudo isso não foi um tempo perdido. Lá na frente, não quero mais jogar, não foi um tempo perdido, foi um investimento para ele ser uma pessoa melhor. A gente fala assim, falando, né, de mães, né, esse episódio eu quis trazer elas aqui que representam todas as mães que estão assistindo, né, que lutam no dia a dia pelos seus filhos, que correm o trecho com seus meninos, que viajam com seus meninos às vezes para jogos e competições e tudo mais. Então, assim, o maior exemplo de mãe que eu tenho é da minha mãe, né? Ela, além de tudo, falou pouco hoje, mas ela porque, além de tudo, ela é mãe. Porque hoje ela tá voltando de uma gripe muito forte, tá aqui, veio porque foi convite meu, porque eu não queria nem sair de casa, do trabalho, tá capengando no trabalho dela, mas assim, veio, né? Então, assim, né? A minha noiva já também estava meio insegura, viu que é uma conversa normal, uma conversa assim, a gente segura bastante, né? Para não expor emoções, porque assim, falar dos filhos, falar de crianças, eu que sou exímio, amo crianças demais, né? Então, assim, é muito legal essa parte. Então, assim, eu quero de coração agradecer vocês por ter se prontificado a estarem aqui, né? Perder um tempo da noite de vocês para estarem aqui e tudo mais. Hoje foi um dia para lembrar que por trás de toda criança, todo atleta, né? Quase sempre existe uma mãe apoiando, incentivando e acreditando no que ele faz. Então, assim, mães, eu só tenho que falar um feliz Dia das Mães para todas, que Deus abençoe muito vocês, né? Quero mandar um grande abraço para minha sogra, que é uma mãe zaça, né? Uma mãe zaça. Um beijo no coração da senhora. Essas duas mães que estão aqui são... Nossa, vejo a correria das duas, eu vejo tudo, né? São demais de exemplo para todo mundo, de exemplos de mães, né? As outras mães, professor, mas será que esse exemplo foi para mim? Não, pessoal, me perdoa, mas assim, eu tenho que falar, mas é normal, é o programa, isso acontece, daí vai acontecer, não vai ser a primeira vez, não vai ser a última, mas eu quero agradecer de coração, foi um episódio para mostrar a parte das mães, quero agradecer quem esteve com a gente, quem está sempre acompanhando o canal, deixo minha gratidão sempre, tá? Então, assim, esse foi mais uma resenha do Pato e muito obrigado a todos e até a próxima.